Olá, queridos, graça e paz. Para a reflexão de hoje da carta de Paulo aos Romanos, eu quero ler um trecho para vocês que está no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, eu gostaria de me prender hoje à primeira parte desse versículo, que é a postura que o apóstolo Paulo tem em relação ao Evangelho. Ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. E ao pensarmos um pouco sobre essa negativa do apóstolo, temos que nos perguntar, por que será que o apóstolo Paulo falaria isso? Será que ele estaria sendo tentado a se envergonhar do Evangelho? Bom, existem alguns motivos racionais para acreditar que sim. O primeiro deles é, o Evangelho é ligado ao carpinteiro de Nazaré. A cidade de Nazaré, ela era mal vista pela sociedade de então. Ela era menosprezada. E a profissão de carpinteiro também. O carpinteiro não fazia parte do clero, da nobreza, nem da elite da sociedade. Portanto, o Evangelho ser ligado a um carpinteiro de Nazaré seria sim um motivo para se envergonhar. A segunda consideração a fazer é que no tempo do apóstolo Paulo, os sábios menosprezavam o Evangelho porque ele era ligado à cruz. Pensar sobre uma mensagem positiva vinda de alguém que morreu em uma cruz era impossível para a cabeça deles. Tanto na cabeça dos sábios gregos quanto na cabeça dos sábios judeus, essa mensagem não fazia sentido. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os gregos e vergonha para os judeus. A terceira razão é que o apóstolo Paulo havia sofrido demasiadamente por causa do Evangelho. O reverendo Hernandes Dias Lopes nos lembra que o apóstolo Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi desprezado em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado e preso em Filipos, ele foi enxotado de Tessalônica e Bereia e foi chamado de tagarela em Atenas. Ora, isso já seria razão suficiente para alguém se envergonhar de uma mensagem depois de ter passado por tudo isso. Pois bem, diante dessas verdades que nós vimos nesse primeiro trecho do texto que lemos, podemos pensar sobre a nossa realidade a respeito do Evangelho. Muitos hoje oferecem o Evangelho longe da mensagem original da cruz, porque essa mensagem da cruz, a antiga mensagem da cruz, ela confronta muito as pessoas do dia de hoje. Portanto, muitos pregadores optam por uma mensagem mais açucarada, uma mensagem mais adocicada, que não confronte tanto as pessoas. Mas eu e você fomos chamados para pregar esse Evangelho. O Evangelho genuíno, o único Evangelho. Aquele que traz a mensagem verdadeira, que confronta a humanidade e a faz arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Cristo. Que Deus nos dê condições de seguirmos pregando o único Evangelho, aquele que é ligado a um carpinteiro de Nazaré, aquele que é ligado à mensagem da cruz e aquele sobre o qual nós poderemos sim passar por muitas dificuldades por falarmos a verdade. Que Deus nos abençoe.